Existe um ponto de inflexão na vida, onde a tragédia se instala não como um acidente, mas como um parasita lento, que suga a cor do mundo e o calor das promessas. Para Sofia, esse ponto não veio com o diagnóstico, mas sim com o silêncio que o sucedeu. Ela e Daniel haviam construído uma vida sobre alicerces que pareciam inabaláveis. Um apartamento com vista para a cidade, cheiro de café coado todas as manhãs e a certeza de que a palavra nós era um escudo contra o caos exterior. Sofia era designer de interiores. Daniel, um advogado ambicioso. Eles eram o retrato da juventude bem-sucedida, até que a lâmpada de um exame simples se acendeu, projetando uma sombra densa sobre o futuro. O médico falou em carcinoma, e a palavra parecia um corpo estranho na sala de consulta, fria e metálica. Daniel apertou a mão de Sofia naquele momento, um aperto firme que ela interpretou como lealdade. Mas, ao longo das semanas seguintes, esse aperto se desfez em hesitação, depois em incômodo, e, por fim, em repulsa gélida. O tratamento era uma guerra lenta. A quimioterapia transformou o corpo vibrante de Sofia em uma casca exausta. O cabelo castanho, que Daniel tanto elogiava, caía em tufos silenciosos, enchendo o ralo e o travesseiro com o lembrete físico da doença. Daniel, que antes mal notava a poeira, começou a se irritar com o cheiro dos medicamentos, com a palidez dela, com o peso da responsabilidade que ele nunca havia assinado conscientemente. Uma noite, após uma sessão particularmente difícil, Sofia tentou se apoiar nele no sofá. Ele se afastou sutilmente, ligando a televisão. O som da notícia era o único preenchendo a distância crescente entre eles. Não aguento mais, Sofia. Ele disse, sem sequer desviar o olhar do brilho azul da tela. A voz dele era plana, desprovida de qualquer vestígio da paixão que jurara. Isto não é o que eu imaginei. Esta vida. Eu sinto muito, mas não posso ser sua enfermeira. A confissão foi rápida, cirúrgica. Não houve gritos, não houve pranto imediato. A dor de Sofia não era de abandono romântico. Era a agulhada gélida de perceber que a pessoa em quem ela depositava a vida inteira era, na verdade, um desconhecido covarde. Daniel empacotou suas coisas em 2 malas de couro, deixando para trás apenas o eco de sua pressa e uma dívida crescente de despesas médicas. Ele deixou a chave sobre a bancada da cozinha, um metal frio que parecia ter sugado toda a temperatura do ambiente. Sofia ficou sozinha. A casa, antes repleta de risos e planos futuros, tornou-se um mausoléu de lembranças quebradas. O câncer era agora uma batalha dupla: lutar contra a doença que devorava suas células e lutar contra o abismo silencioso da solidão. Os meses seguintes foram definidos pelo cheiro de antisséptico, o gosto amargo dos comprimidos e o zumbido constante do ar-condicionado barato em seu pequeno novo apartamento de aluguel. Ela perdeu peso, mas ganhou uma resiliência feroz. Seu espelho, antes temido, passou a ser um campo de batalha onde ela encarava a si mesma, prometendo sobreviver. Para manter a mente ativa e, crucialmente, para pagar o que restava das contas, ela começou a frequentar a biblioteca municipal. Não para ler ficção, mas para estudar a história da arte e do design. Áreas que Daniel sempre considerou um passatempo frívolo. Foi ali, em meio ao aroma de papel envelhecido e cera de assoalho, que ela o conheceu. Arthur Sterling não era apenas rico, ele era a personificação da elegância reservada. Cinquentão, cabelos grisalhos impecáveis, olhos azuis profundos que carregavam uma melancolia discreta, quase poética. Ele era um colecionador de arte aposentado, um filantropo conhecido por seu apoio a jovens artistas, e na biblioteca, ele estava pesquisando manuscritos raros de arquitetura europeia. O encontro foi trivial. Sofia tropeçou, derrubando uma pilha de livros sobre a história do rococó. Arthur, sem qualquer condescendência, ajudou-a a recolher a desordem. Parece que o peso do século XVIII é demais para nós dois. Ele brincou, com um sorriso gentil que não atingiu apenas os lábios, mas iluminou seus olhos. Eles começaram a conversar. Não sobre doenças ou divórcio, mas sobre a beleza das linhas e a história por trás das formas. Arthur não a via como a paciente, mas como a mulher inteligente, apaixonada por estética,
que o brilho da quimioterapia não conseguia apagar. Ela usava um lenço elegante, e ele tratava isso como um acessório de moda, nunca como um sinal de fragilidade. Arthur percebeu a exaustão em seus ombros e a luta invisível em seus olhos. Ele não perguntou sobre sua vida pessoal, apenas ofereceu convites para almoços leves em galerias de arte, discussões sobre arquitetura em cafés tranquilos. Eram encontros culturais, espirituosos, que resgatavam a Sofia que Daniel havia enterrado. Em um desses encontros, em uma galeria banhada por uma luz dourada de fim de tarde, Arthur finalmente tocou no assunto, mas com uma delicadeza assustadora. Sofia, sua força não está apenas em sua mente, ele disse, olhando diretamente para ela, a voz baixa e firme. Sei que você está em uma jornada difícil. Minha esposa também enfrentou o inimigo há anos. Eu sei o peso que a solidão pode colocar nessa luta. Pela primeira vez em meses, Sofia não se sentiu julgada ou lamentável. Sentiu-se vista. Ela permitiu que as lágrimas viessem silenciosas, enquanto Arthur apenas segurava sua mão sobre a mesa de mármore frio. Ele não ofereceu soluções vazias. Ele ofereceu presença e compreensão. A partir desse dia, a ajuda de Arthur foi constante, mas nunca invasiva. Ele garantiu que ela tivesse acesso aos melhores especialistas, não apenas pelo dinheiro, mas pela influência e conexões que a sua vida de sucesso proporcionava. Ele não pagou pelo tratamento. Ele possibilitou que ela tivesse a melhor chance de sobreviver. Sofia aceitou a ajuda porque Arthur nunca a fez sentir-se devedora. Ele investia nela como se investisse em uma obra de arte rara que precisava de restauração cuidadosa. Com o cuidado de Arthur e a remoção do estresse tóxico do abandono, a melhora de Sofia foi notável. O corpo reagia melhor à medicação. As células cancerosas recuavam. E seu espírito finalmente nutrido florescia. Ela recuperou o peso, e quando seus novos cabelos começaram a crescer, curtos, escuros e encaracolados, eles eram um símbolo tangível de seu renascimento. Arthur e Sofia se apaixonaram com a maturidade de quem entende que o tempo é precioso e que a verdadeira conexão reside na alma, não na conveniência. O luxo de Arthur não era exibido em carros esportivos ou joias espalhafatosas, mas no conforto da segurança, no silêncio de uma casa espaçosa onde Sofia podia trabalhar em seus projetos de design sem a pressão da sobrevivência. A mudança foi radical. Sofia, que antes mal conseguia levantar-se da cama, agora viajava com Arthur para Florença, estudando mármores e texturas. Ela redesenhou o jardim de sua nova casa, plantando cores vibrantes que contrastavam com o cinza de seu passado recente. O destino, porém, gosta de atar pontas soltas com ironia. Um ano após o abandono, Sofia e Arthur estavam em um evento de gala beneficente, organizado para arrecadar fundos para pesquisas oncológicas. Sofia estava deslumbrante em um vestido de seda esmeralda. Ela não era mais a mulher fragilizada. Era radiante, confiante, a cicatriz invisível do passado coberta pelo brilho da felicidade presente. Foi lá que ela o viu, Daniel. Ele estava na periferia do salão, usando um terno ligeiramente apertado, visivelmente tenso. O escritório de advocacia para o qual ele havia corrido estava enfrentando um escândalo financeiro, e seu olhar era o de um homem à deriva. Ele a reconheceu imediatamente. O choque o atingiu como um soco. Sua Sofia estava ali, não com o lenço e a palidez doente, mas de braços dados com Arthur Sterling, um titã que Daniel havia tentado, sem sucesso, conseguir como cliente por anos. Daniel tentou se aproximar com aquele sorriso falso e ensaiado de quem tenta reverter um erro catastrófico. Sofia? Meu Deus, você está maravilhosa. Ele balbuciou, estendendo a mão. Havia ganância e desespero em seus olhos. Sofia parou, permitindo que a luz do salão caísse sobre seu rosto agora saudável. A voz dela, quando falou, era calma, controlada e cheia de uma autoridade que ela só havia descoberto após o divórcio. Daniel, ela disse, um aceno frio. Que surpresa. Arthur, sentindo a tensão, apenas colocou a mão protetora nas costas de Sofia. Seu olhar para Daniel não era de raiva,
mas de desinteresse total, como quem observa um objeto sem valor. Daniel tentou apelar, sua voz baixando em súplica. Eu sinto tanto pelo que aconteceu. Eu estava sob pressão. Se ao menos pudéssemos... Sofia não o deixou terminar. Ela não precisava de vingança. A sua vida atual era a vingança. Daniel, você não estava sob pressão. Você estava no auge de sua conveniência. Você me abandonou quando a vida pediu força. Ela declarou, a emoção de sua fala sendo apenas a ponta do iceberg de tudo que havia superado. Eu lutei. E eu venci. Não devo nada a você. Nem mesmo a sua desculpa patética. Arthur a conduziu gentilmente para longe, deixando Daniel congelado, afogado no brilho da felicidade que ele havia jogado fora. Ele observou Sofia se afastar, sorrindo e conversando animadamente com Arthur sobre a próxima viagem à Toscana. Daniel percebeu ali, na sala cheia de sucesso e poder que ele tanto desejava, que não apenas havia perdido o amor, mas havia perdido a sua chance de um futuro de dignidade. A história de Sofia não é apenas sobre a virada da riqueza, mas sobre a virada da alma. Ela descobriu que o verdadeiro valor não está no que se possui, mas na qualidade do amor que se aceita e se oferece. Ela não foi salva pela fortuna de Arthur, mas sim pela bondade dele, que lhe deu o espaço e a segurança para se salvar. Ela sobreviveu ao câncer e, crucialmente, sobreviveu à mediocridade de um homem que a havia julgado um fardo. O sol nasceu novamente para Sofia, mais quente e mais forte do que nunca. Seu futuro não era mais uma previsão sombria, mas uma tela em branco repleta de possibilidades, ao lado de um homem que havia não apesar de sua luta, mas por causa da coragem que ela havia demonstrado ao enfrentar a escuridão sozinha. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esta história. Gostaria muito de saber. Aproveite também para comentar o que você achou da atitude de Daniel.